Muito bom dia, nação. Vamos aqui analisando aqui a vitória do Flamengo em cima do Botafogo. O comentarista Flávio Prado aí falou sobre a partida do Flamengo em cima, a vitória, né, em cima do Botafogo. Inclusive o Flamengo jogou com o time C praticamente, né, o time totalmente alternativo, tinha mais de 5 jogadores do Sub-20 do Flamengo. E o Mengão saiu muito bem, fez um primeiro tempo muito bom, poderia ter feito mais gols, né? Mas foi apenas 1-0, mas deu pro gasto. Um clássico é clássico, clássico precisa vencer. E o Flamengo foi e venceu. E nós vamos aqui reagir nesse momento. Eu quero que você chegue aqui e deixe o seu like. Seu like é muito importante para apoiar o nosso canal. Inclusive, se você é Flamengo, vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da nação aqui no nosso canal. E também, se você não é inscrito, eu convido você que se inscreva e ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão, tá certo? Eu separei um pequeno trecho aqui pra gente reagir e analisar juntos no nosso canal sobre a vitória do Flamengo. Agora o Flamengo vai enfrentar o Independente Del Valle e precisa vencer a partida. Precisa vencer porque a primeira partida saiu derrotado por 1-0. Então nós vamos reagir aqui, mas antes quero apresentar para você um XBET. Um XBET é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool e do Chelsea. E hoje nós temos aqui uma promoção incrível com o XBET, que para as primeiras 20 pessoas que se cadastrarem através do link na descrição do vídeo, você vai receber 100% de bônus no seu primeiro depósito. Como assim? Você fez seu cadastro através do link na descrição e realizou seu primeiro depósito para você fazer a sua fezinha em várias modalidades que tem lá no site, você já vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Depositou R$20, ganha R$20. Depositou R$100, ganha mais R$100. Depositou R$200, ganha mais R$200 na hora, tá bom? Então vai lá e aproveita, até R$1.200 de bônus. Um XBET, uma das melhores casas de apostas do mundo, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal Jovem Pan Esportes e também ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos então para as notícias do Mengão. Mas olha o tamanho da diferença do Flamengo para os outros times do Rio de Janeiro. Olha o tamanho. O Flamengo foi com o time reserva, não levou nem o treinador. Se bem que eu acho que isso é um ponto que fortaleceu o Flamengo também, né? Mas o Flamengo, ele ganhou com o time reserva do Botafogo, gente. Toda a reserveira. O Botafogo, né? Monta o time, tem... O que o Botafogo pode querer? É a mesma coisa que o São Paulo, é muito semelhante a situação. Muito parecida. E aí o Botafogo perde do reserva do Flamengo. Então isso só demonstra a diferença do Flamengo para os outros, como é a diferença do Palmeiras para os outros, né? Impressionante. O Palmeiras há uns 2, 3 anos ganhou um campeonato brasileiro com time reserva, com o Filipão. Lembra? Ganhou um campeonato brasileiro. Foi. Então tá ficando uma diferença. O principal era no mata-mata. Né? Isso. Tá ficando uma diferença assim absurda, assombrosa. Não vi o jogo. Pode ser que o Botafogo tenha merecido fazer 10 gols. Aí, mas pelo resultado, assusta, né? Fosse ao contrário, quanto seria o jogo? Time reserva do Botafogo contra o titular do Flamengo. Uns 15-0? Então essa diferença tem que pesar bastante. Mas teve muita gente, né, Flávio, brincando, aqueles memes de internet, né? Citando que o Flamengo poupou o time errado, deveria ter poupado os garotos para jogar a Recopa e não o time principal. Claro, né? É zoeira de internet, aquela coisa toda. Alguns torcedores do Flamengo chateados, né, com as últimas derrotas, com as atuações recentes do time principal, estavam citando isso, né? Que o time da base jogou melhor, poderia jogar a Recopa, claro, né? Estamos aqui brincando com isso. E também falando que o time da base e os reservas jogaram com mais vontade, digamos assim. O que é natural, né? Querem mostrar isso, serviço, natural. Se vai o time principal pra lá, e tá certo de não ir mesmo, vai jogar com uma nhaca tremenda, né? Pô, já pensou? O que isso aqui vale, pô? O time já tá classificado e tal, então... E com medo de se machucar e não jogar a Recopa. Lógico, né? Não jogar aquilo que é o filé mignon, que deve ter estado lotado e tal. Bem ou mal vale taça, né? Não dá pra perder outra taça, hein? Senão vai ficar complicado. O Vitor Pereira chegou pra ganhar 3, já disputou 2 e perdeu. E na primeira partida da terceira perdeu também. Quer dizer, então, né? Vamos ver o que vai acontecer. E tem a quarta, que é o Carioca, né? Então, essa aí, se ele conseguir perder, tem que fazer uma estátua pra ele. Porque, olha, já o ano passado o Flamengo conseguiu perder o campeonato. Se conseguir de novo, é uma competição que você compete sozinho e chega em segundo lugar. Como é que pode isso? Palmeiras e Flamengo são outro estágio. Os dois têm muita superioridade com relação a todos os outros times. Um de São Paulo, né, o Campeonato Paulista, e o Campeonato Carioca. Então, pode acontecer um acidente, não se justifica perder, porque a diferença é muito grande, mas 2 anos em seguida não dá, né?
O Flamengo vai ter que caprichar demais para não ser campeão carioca. E pra gente passar de assunto, o que você espera para terça-feira? Del Valle e Flamengo, Flamengo precisando reverter essa desvantagem. Fica muita dúvida em relação ao time que vai a campo, porque, por exemplo, o Léo Pereira, que é um zagueiro titular, pode ser que não jogue. Aí seria a zaga com Davi Luiz e Fabrício Bruno, é a zaga que vem atuando, né, no time titular, com as laterais de Varela e Felipe Luiz, e no meio campo a grande dúvida se o Vitor Pereira, por exemplo, vai ter o Gerson à disposição ou não, se vai jogar com o quarteto ali, mantendo o Ribeiro no time titular, se vai tirar o Ribeiro, vai colocar o Pulgar e adiantar um pouco o Vidal, ou se joga o Vidal no lugar do Gerson, mantendo o quarteto com o Everton Ribeiro, enfim. Há uma dúvida muito grande em relação a qual time ideal o Vitor Pereira deve mandar a campo. Hoje ele colocou 3 zagueiros no time titular, então quer dizer, não há uma certeza qual time vai a campo contra o Del Valle. O que você espera desse Flamengo Independente, Flávio? Nós estamos falando de muita qualidade, né? Você só citou opções importantes, e não falamos do Cebolinha, que era uma opção de jogar mais com o lado do campo. O problema, eu vejo assim, o Flamengo está muito pressionado. Se fizer um gol no começo, pode virar até goleada. Recentemente ele tomou uma goleada lá e depois deu uma goleada aqui. Mas se demorar para sair o gol, pode engrossar o jogo. Porque o Del Valle é um time muito frio, é um time muito tranquilo, é um time que não tem o que perder. O Del Valle perdeu uma decisão pro Flamengo no Rio, tá tudo certo. Agora, se o Flamengo perder pro Del Valle, a coisa complica. Então esse aspecto psicológico pode pesar. O Flamengo fizer um gol no começo, acho que ele até faz 2, 3 e tal. Se demorar para sair o gol, é o mesmo processo, né? A torcida começa a encher o saco, fazer muxoxo e tal, e aí a coisa pode engrossar. E vamos começar falando do clássico carioca. Botafogo e Flamengo lá no Mané Garrincha, o Flamengo poupando seus titulares para o jogo de terça-feira contra o Independente Del Valle, e mesmo assim, olha aí, ó, garoto da base do Flamengo, não tem aquela frase, craque o Flamengo faz em casa? Olha o Matheus Gonçalves aí. E foi pra cima, com 30 segundos de jogo, recebeu, foi uma das surpresas na escalação do Vitor Pereira, que na verdade não estava em campo, mas foi quem formou esse time para jogar contra o Botafogo. Matheus Gonçalves, 17 anos, já é um dos destaques desse Flamengo, um jogador muito bem cotado na base e ganhando oportunidades agora e superando até a concorrência com jogadores que estavam há mais tempo na base, como o Matheus França, e deixando uma ótima impressão. Um jogador muito insinuante, um jogador de personalidade. Mais um que o Flamengo forma em casa e mais um Matheus. Como tem Matheus no time do Você Flamengo? falou no Matheus França que não estava hoje, mas hoje o Flamengo tinha o Matheus Cunha no gol, o Mateuzinho na lateral direita, o Matheus Gonçalves que fez esse belo gol, o gol da vitória, e ainda tinha o Mateuzão. Não, Haja Matheus. Tem Matheus no diminutivo, no aumentativo, tem de tudo quanto é jeito. E o Matheus que resolveu foi o Gonçalves, mas o Flamengo, o jogo de hoje, interessava sim pelo resultado. Foi um Flamengo que conseguiu, com essa vantagem que abriu muito cedo, administrar bem o jogo, e aí passou não só a responsabilidade, mas a carga de tensão para o Botafogo. E aí, a partir do momento em que o Botafogo não conseguia criar para furar a defesa do Flamengo, começou a ficar tenso, começou a vir alguns flashes do clássico com o Vasco, em que o Botafogo também se destemperou por um evento no começo do jogo, que foi a expulsão do Adrielson. Dessa vez foi um gol que saiu cedo demais, o time se destempera, são 13 expulsões, muita reclamação. Então é um Botafogo que de fato precisa colocar a cabeça no lugar, precisa retomar a boa ideia de futebol do Luiz Castro. E pelo lado do Flamengo fica o sentimento, o sabor dos jovens que se destacaram, sobretudo do Matheus Gonçalves. A gente viu ali um gol anulado corretamente do Botafogo, Sim. porque tinha 2 jogadores do Fogão impedidos no lance. Precisa da equipe principal, o Flamengo, no estadual? Olha o Flamengo com time alternativo aí em 2023. Isso quando tem ao menos 7 reservas começando o jogo. Ganhou do Audax por 1-0, fez 5-0 no Nova Iguaçu, empatou com o Bangu, ganhou do Resende fora de casa e hoje, também como visitante, um clássico em Brasília, mais uma vitória. Olha, nesses 5 jogos, só sofreu um gol do Bangu. 4 vitórias e um empate, Breler. O Flamengo, pelo elenco que tem, consegue levar um campeonato estadual
com time alternativo, mesclando. E isso é tranquilo, até porque o Flamengo também tem bons jogadores da base. E aí a gente não está falando só de Matheus Gonçalves. Estamos falando de Igor Jesus, estamos falando do próprio Matheus França, que é um jogador que ainda merece mais oportunidades, mais minutos com o Vitor Pereira. Então o Flamengo consegue lidar bem com isso. Hoje, se fosse o time titular do Flamengo, eu até tenho dúvidas sobre o desempenho, porque é um Flamengo que está pensando no jogo de terça-feira com o Del Valle. Então, de fato, não havia o que fazer. O caminho era poupar jogadores e o Flamengo sai com esse saldo positivo. Classificação que estava encaminhada antes mesmo do Clássico, totalmente confirmada e também com alguns bons indícios. Volta do Rodrigo Caio que disse no fim do jogo que ainda sente dores, precisa de mais ritmo para voltar a ser um jogador confiável para a temporada inteira. E também disse que esse Flamengo, ele não pode ficar refém só da qualidade. A gente sabe que o Flamengo, ali, com o time titular, sobra qualidade. Tem muito talento, sobretudo no ataque. Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Mas o Rodrigo Caio faz um diagnóstico perfeito. É preciso ser mais coletivo. E é um recado, sim, para o Flamengo pensando no jogo contra o Del Valle. Você tocou no ponto. Vou te interromper rapidinho para já te perguntar exatamente sobre isso. Porque hoje o Flamengo entrou com um time alternativo, pensando no jogo de terça-feira contra o Independente Del Valle. O Flamengo precisa vencer e você vai assistir conosco aqui nos canais ESPN e no Star Plus. Como você vê as chances, então, desse Flamengo descansado, né? Os titulares nem viajaram para Brasília hoje, só treinando e pensando no jogo decisivo da Recopa. E aí? Então, mesmo descansado, mesmo sabendo que precisa virar a chavinha e se mobilizar mais, é um jogo preocupante para o Flamengo. Vai ser difícil. O Flamengo, pelo nível que tem apresentado nesse início de temporada, ainda está muito aquém do que pode apresentar e vai pegar um adversário bem preparado, um adversário que, como o Rodrigo Caio pediu, reivindicou na saída de campo contra o Botafogo, esse sim joga muito coletivamente. É um time que, mesmo fora de casa, consegue se impor. É uma ideia de jogar com a posse e também pode jogar com o lado emocional. Imagina se o Flamengo sai atrás com o Maracanã lotado, com essa pressão sobre o trabalho do Vitor Pereira. Então é um Flamengo que precisa, de fato, se mobilizar. A gente sabe que a Recopa não tem um peso de um título robusto. O Flamengo não vai salvar o trabalho do Vitor Pereira ou salvar a temporada por ganhar a Recopa. Mas se perder... Pois é, mas se perder é complicado. E outro ponto também, Abel, é fundamental oferecer ao torcedor uma atuação para se redimir de alguns pecados de início de temporada. Baixa intensidade, baixa inspiração, baixa entrega coletiva. Então o Flamengo, para esse jogo de terça-feira, precisa, além do resultado, além de sair com a taça, conseguir virar um resultado desfavorável, também de um bom desempenho para o torcedor ficar menos preocupado, porque até aqui o trabalho do Vitor Pereira deixa a desejar. É um trabalho curto ainda, mas pelos objetivos de curto prazo que o Flamengo tinha, a gente esperava muito mais. Muito bem, vitória do Flamengo para cima do Botafogo no clássico disputado lá no estádio Mané Garrincha. Então é isso daí, nação, é isso daí que a torcida quer, a torcida do Flamengo quer. É intensidade dos jogadores, é raça dos jogadores, vontade de ganhar a partida. Que é coisa que nós não estávamos vendo. Claro, a gente sabe que o Flamengo está no início de temporada, tudo, é início de temporada, mas nós queremos ver o Flamengo jogando com aquela força que vinha jogando, uma intensidade, raça. Então é isso que tem que acontecer nessa final da Recopa. Vamos torcer para que tudo venha dar certo e o Flamengo venha levantar mais uma taça. Então, nação, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.